Boa noite a todos. Ok, vamos começar com a nossa apresentação. Quero mais uma vez agradecer a todos que estão a continuar a nos acompanhar naquilo que é o projeto de gestão de projetos para as organizações. E então, hoje nós vamos olhar para uma questão diferente. Nas últimas duas apresentações, nós falamos sobre a importância da gestão de projetos para as organizações. E nós vimos que realmente a gestão de projetos é uma ferramenta muito importante para as organizações hoje, porque a metodologia de gestão de projetos permite com que as empresas, não é? Os autores econômicos possam alcançar os seus objetivos estratégicos, não é? Eficientemente e com menos erros possíveis. E hoje nós vamos olhar para um outro tema, que é relativamente ao chamado Project Management Office. Vamos olhar para ele e vamos conceituar o mesmo e vamos tentar olhar para aquilo que são as funcionalidades do mesmo. E nós vamos tentar aqui responder algumas questões que nós já publicamos quando nós estávamos a fazer a publicidade dessa atividade. E eu acredito que será muito útil para as organizações. Para dizer também que esta apresentação está a ser gravada e será também partilhada com vocês, para fazer uma retrospecção daquilo que a gente vai falar hoje. E então, como apresentação, eu sempre gosto de me apresentar quem sou, e uma das coisas muito importantes, eu sou cristão, casado há 12 anos e também tenho 4 filhos. O resto é resto, não é? Tenho mais de 11 anos de experiência em gestão de projetos, como gestor de projetos, como formador, e enfim. Então, a nossa agenda está delineada desta forma. Nós vamos procurar introduzir o tema, vamos procurar olhar para aquilo que são os objetivos da apresentação, vamos tentar conceituar o PMO, vamos olhar para as finalidades ou as funcionalidades do PMO, vamos olhar um pouco naquilo que é a importância e os benefícios que o PMO pode agregar numa organização e depois vamos tentar aqui também concluir para fazer uma viragem daquilo que nós achamos que é bom para as organizações. Olha, de acordo com uma pesquisa da PwC, uma organização que muitos conhecem, não é? Eles fizeram uma pesquisa sobre 1.524 organizações. E eu vou citar aqui, a estimativa e o planeamento inadequado dos projetos constitui 30% das falhas do projeto. A falta de apoio executivo representa 16% e as metas e objetivos mal definidos constituem 12%. E a outra coisa que eles abordaram ou que eles fizeram, que é uma conclusão, que o uso da abordagem estabelecida para a gestão dos projetos aumentou o sucesso conforme a medida de indicadores, não é? De desempenho, de qualidade, âmbito, cronograma, orçamentos e benefícios do projeto. Aqui há uma terceira questão que é muito importante para nós esta noite, é que a pesquisa indica que o estabelecimento de um PMO é um dos 3 principais motivos que impulsiona a entrega bem-sucedida do projeto. Nós vamos tentar aqui saber o que é isso mesmo, o PMO. Pronto.
Aqui no lado direito, vocês vão ver que aqui tem a empresa Jupiter Systems e Solutions, está mesmo lá no Morro Bento. É a empresa que ganhou, que teve o melhor PMO a nível de África em 2019. Isso é muito importante e também um orgulho para o nosso país, e também foi finalista a nível do mundo. Quer dizer que Angola não está muito distante daquilo que são as melhores práticas de gestão de projetos. Pronto. Então, o nosso objetivo aqui é a apresentação, ou seja, é explicar, não é? A PMO, sua funcionalidade e benefícios nas organizações. Também pretende sensibilizar as organizações sobre ferramentas importantes, não é? E disponíveis para poderem usar para alcançar os seus objetivos eficientemente. Além da sensibilização, pretende também ainda, não é, despertar as organizações o proveito que pode se tirar do PMO. E então, nós vamos procurar agora definir, não é? O PMO tem dois significados. O primeiro significado, que é original, tem a ver com aquilo que é chamado o gabinete, o escritório, o departamento de gestão de projetos, que é chamado Project Management Office. E o segundo, que é um novo conceito, não é? Tem a ver com a pessoa que é responsável pelos vários portfólios, programas e projetos de uma organização. E ele é chamada essa pessoa Project Management Officer, como se fosse oficial de gestão de projetos. E essa pessoa é responsável pelo PMO, ou seja, pelo escritório, pelo gabinete, pelo departamento de gestão de projetos. Então, essa pessoa é chamada, pode ser como PMO Manager, se porventura os projetos foram menos, mas ele é chamado Project Management Officer quando os projetos são mais complexos, são muito mais. E então, esse é o novo conceito. Então, olhando para o primeiro conceito do Project Management Office, de acordo com o PM Book, não é? Que é o livro de conhecimento de gestão de projetos, não é? A sua 6ª edição, um escritório de gestão de projetos, que é PMO, é uma estrutura organizacional que padroniza os processos de governança relacionados a projetos e facilita o compartilhamento de recursos, metodologias, ferramentas e técnicas. As responsabilidades de um PMO podem variar desde o fornecimento de funções de apoio até a gestão direta de um ou mais projetos. E quando nós olhamos para as suas funcionalidades, existem normalmente 3 funcionalidades, ok? O primeiro é a função de suporte. Quando nós olhamos para a função do suporte, praticamente ele tem um papel mais consultivo nos projetos, não é? Ele fornece modelos, práticas, é como se fosse tentar, vou dizer que querem gerir um projeto, o projeto deveria ser gerido desta forma. Nós, neste gabinete, nós que temos essa informação que vai vos guiar para poder gerir este projeto. Mas nessa funcionalidade do suporte, o PMO não tem, digamos, o nível de controle é muito baixo. Ele não pode controlar nada, porque ele não está a gerir diretamente este projeto. Ele está a fornecer simplesmente as ferramentas, modelos, recomendações e também fornecer as informações, tipo as lições não é, aprendidas nos projetos anteriores. Depois tem a segunda funcionalidade, que é a funcionalidade, a função de controle. Quando nós olhamos para a função de controle, aqui o PMO, não é? Ele dá um suporte e também há uma maior exigência na conformidade para adotar o uso de metodologia de gestão de projetos. Ou seja, além de
dar modelos, papel consultivo, porque a nível da função de controle também vai poder dar esse suporte. É mesmo tipo exigir que as coisas têm que andar desta forma, que o uso das ferramentas, formulários e modelos específicos e conformidade com as estruturas da governança, não é? E o nível de controle dessa estrutura ou desta funcionalidade que é do controle é médio, ok? Ele tem um espaço de manobra para fazer alguma coisa. Agora, existe uma outra funcionalidade que é incumbida ao PMO, em que ele assume, não é, a gestão direta dos projetos. Ou seja, a estrutura, a organização entrega todos os projetos ao PMO e o PMO vai se preocupar com a gestão de tudo e vai poder entregar o projeto de acordo com aquilo que são os requisitos das partes interessadas chaves. Então, o que acontece? Quando está na função diretiva, não é? Aqui nós podemos encontrar a questão de planeamento estratégico. Podemos encontrar aqui que é gestão de informação dos projetos. Podemos encontrar aquilo que é o controle e monitorização dos projetos, a governança de projetos, estratégia organizacional, gestão de portfólios de programas e também estamos a ver aqui gestão dos recursos do projeto. Tudo vai acontecer nesse escritório, portanto. Depois tem o segundo conceito. O segundo conceito, efetivamente, é a pessoa, que é responsável de gestão de todos os projetos de uma organização. Não, isso inclui acompanhar o progresso e garantir a conclusão das atividades. Geralmente, esses gestores coordenam uma equipa de profissionais multifuncionais para atingir os objetivos da organização. E esse segundo conceito é a minha função na organização, onde eu já tinha trabalhado como Project Management Officer. O que ele faz? Ele faz a mesma coisa que tem a ver também com aquilo que é o planeamento estratégico, gestão de informação dos projetos e tudo mais. Mas há uma coisa peculiar sobre a gestão que é o Project Management Officer. É a questão de como que a informação flui. Normalmente a informação, estamos a ver o Conselho de Administração ou a Comissão Executiva, depois temos as unidades de estrutura. Não é? A informação flui, sai do Conselho de Administração, vai para PMO. PMO trabalha com a unidade de estrutura, as unidades de estrutura dão a informação, depois PMO é que manda a informação ao Conselho de Administração ou Comissão Executiva. Só para abrir aqui alguns entre parênteses, aqui não estamos a nos referir à gestão corrente de uma determinada organização, não. Estamos a falar gestão de projetos, porque quando é gestão corrente de uma organização, que são as operações, essas unidades de estrutura prestam conta diretamente ao seu conselho de administração ou à sua comissão executiva e não ao PMO, porque o PMO é especificamente projetos e estratégias. Depois, aqui, em termos do alinhamento ou aquilo que é a sua funcionalidade, existem quatro pilares muito importantes para o PMO. O primeiro pilar é a questão de alinhamento estratégico, não é? Esse alinhamento estratégico significa, que os projetos devem ser alinhados àquele que é a linha orientadora de uma determinada organização. Os projetos devem garantir com que, na medida que os projetos estão a ser geridos, eles devem alcançar a maior causa da organização. A organização define aquilo que são as linhas orientadoras, pode ser 1, 2, 3, 4. E dentro das linhas orientadoras, define-se aquilo que são os objetivos estratégicos e nascem os programas. Aí, quando nascem aqueles programas, dentro dos programas tem projetos.
Na medida que esses projetos estão a ser geridos de uma forma eficiente, com menos erros possíveis, eles vão alcançar o objetivo dos programas e depois vão alcançar os objetivos do portfólio e depois vão alcançar aquilo que é os objetivos estratégicos que têm a ver com a linha orientadora. Então, a gestão de projetos numa organização deve ser alinhada à estratégia organizacional. E isso permite com que a organização tenha uma visibilidade da vida, ou seja, o Conselho de Administração vai ter uma visibilidade da vida da organização através dos projetos. Depois, o segundo pilar muito importante para considerar é a questão do alinhamento às unidades de estrutura. As unidades de estrutura são as direções, podem ser departamentos que estão dentro de uma determinada organização. Vamos dizer, por exemplo, direção de marketing, direção das operações, direção de tecnologia da informação, direção logística, qualquer outra direção, são chamados como unidades de estrutura. E então, o gestor de projetos, a gestão de projetos por si, deve ser alinhada às unidades de estrutura. Deve-se cultivar o espírito de equipa de forma objetiva para optimizar os recursos e maximizar as entregáveis dos projetos. E o ponto de situação dos projetos deve ser dado continuamente para poder satisfazer aquilo que são satisfazer o alinhamento estratégico. E a outra questão que eu acho que é muito importante como pilar do PMO é a questão de nutrir uma cultura de gestão de projetos. Significa, na medida que vai tendo a sua funcionalidade como de suporte, como de controle, como diretiva, deve-se fazer uma formação e melhoria contínua a nível de gestão de projetos. Não só sensibilizar os outros relativamente à importância da gestão de projetos para as organizações. E outro pilar é, efetivamente, o uso metodológico de gestão de projetos. Não é? Adotar as melhores práticas. Existem várias metodologias. Existe Scrum, existe Agile, existe Waterflow, existe mais ou menos mais de 20 metodologias, Six Sigma, e outras metodologias vão ser construídas, não é? Mas uma das melhores metodologias que eu aconselho para muitos usar é que não necessariamente é considerada como metodologia, mas as melhores práticas, que é mesmo PMI, PMBOK. Esse é para gerir qualquer projeto que existe. Então, eu estava a falar da questão do alinhamento organizacional. Mais ou menos funciona assim. Em cima, nós temos a estratégia organizacional, temos o portfólio, que mede o desempenho do investimento. Depois temos os programas, que aí tem as entregas dos benefícios esperados. Depois temos os projetos, onde nós temos que encontrar os prazos, orçamento e a qualidade. Aqui também tem operações. E depois temos recursos partilhados e também as partes interessadas aquilo que é no projeto, para poder alcançar aquilo que é a estratégia organizacional. No nosso próximo live, a nossa próxima apresentação, quando nós falamos sobre a gestão de projetos para os executivos, nós vamos procurar aqui esmiuçar mais um pouco, porque vamos falar sobre que proveito que o executivo, top management, pode não ter quando eles usar a metodologia de gestão de projetos para alcançar os seus objetivos. Pronto. Então, vamos olhar para aquilo que são a importância e benefícios. Uma vez, de acordo com o estudo do Project Management Institute, que é o PMI, 80% das organizações de alto desempenho têm um PMO. Ou seja, a Google tem PMO, Toyota tem PMO, Amazon tem PMO,
que mais? Apple tem PMO. Microsoft tem PMO. General Electric tem PMO. BP tem PMO. Total tem PMO. Inclusive, Sonangol tem PMO. Então, 80% das organizações de alto desempenho têm um PMO. Isso não é por acaso. Um escritório de gestão de projeto é fundamental para resolver os vários pontos problemáticos que podem prejudicar uma empresa. Impulsionar o desempenho, não é? Que podem prejudicar uma empresa, impulsionar o desempenho dos negócios e posicioná-la para agarrar novas oportunidades. Então, quando o PMI fala isso, é porque mesmo é verdade. A importância dos PMOs aumenta à medida que as condições do mercado aumentam a complexidade. Ou seja, os escritórios de gestão de projetos, onde tem os gestores de projetos, eles estão preparados com a complexidade e as coisas que vão, na medida que vão acontecer, eles vão poder gerir. Competir em mercados não é voláteis, acompanhar as inovações tecnológicas em ritmos acelerados e atender às expectativas em constante mudança dos consumidores exige uma nova forma de agilidade de negócios, que é exatamente um PMO faz. É exatamente o que um PMO faz. Então, nós vamos olhar para 5 importâncias e benefícios do PMO. A primeira importância, que é também um benefício para as organizações, é que um PMO ele traz um aumento na percepção sobre o desempenho do projeto. A nível da estrutura de uma empresa, quem sabe exatamente o que está a acontecer, quem sabe exatamente qual o trabalho que está a ser executado, quem está a fazer este trabalho, com que qualidade, é o PMO. Cada unidade de estrutura poderia fornecer uma medida de desempenho para o seu projeto, mas como essas medidas podem ser comparadas com as outras, não é? Porque cada unidade de estrutura está a fazer o seu próprio trabalho. Um PMO fornece padronização de medidas de desempenho que aumenta a visão conceitual da estratégia. Ou seja, faz com que a organização tenha uma visão global daquilo que está a acontecer. Marketing está a fazer o seu trabalho, logística está a fazer o seu trabalho, as finanças estão a fazer o seu trabalho, recursos humanos estão a fazer o seu trabalho, as operações estão a fazer o seu trabalho. Mas como os projetos são centralizados, esse todo trabalho que está a ser feito, se for de uma forma projetizada, a organização tem uma só visão. Já sabe que o que essa direção está a fazer está a alcançar isso. O que essa direção está a fazer está a alcançar aquilo. Então, é isso que o PMO faz, a nível de que aumentar na percepção sobre o desempenho do projeto. A segunda importância ou benefício do PMO é que ele torna a entrega do projeto consistente. Não, inconsistência na forma como os projetos são geridos torna extremamente difícil saber o status e também o progresso. Ou seja, é muito difícil saber o que está acontecendo quando os projetos são geridos de uma forma à toa. Imagina só, essa direção está a gerir o seu próprio projeto, essa direção está a gerir o seu próprio projeto, aquela direção também está a gerir o seu próprio projeto. Como que esses projetos vão ser organizados de uma forma para que a informação é padronizada? Fica tudo à toa. Porque cada direção tem o seu próprio foco, mas o PMO, o seu foco é mesmo só gestão de projetos, não operações. Além disso, inconsistência torna difícil, não é, aprender com os erros e acertos. O PMO, ele cria aquilo que é chamado o arquivo de todas as informações, de todos os projetos e lições aprendidas, para que os próximos projetos
não passa pela mesma situação. Okay? E então, isso torna a gestão de projetos muito, muito interessante. A terceira importância e também os benefícios é que o PMO melhora a responsabilização. Ou seja, uma das funções do PMO é garantir a propriedade clara de cada projeto. Não é? Embora possa ser tentadora fazer backup de prioridade, a prática mostra que ter um responsável, não é? A prática mostra que ter um responsável visível produz resultados muito melhores. Ok? Se não houver ninguém que se sinta dependente deles e deles apenas para impulsionar o progresso de um projeto ou tarefa, é provável que ninguém vai fazer o trabalho. Como se diz, o cabrito de muita gente morre de fome. Morre de fome por quê? Porque todo mundo pensa que não, o cabrito já comeu. O cabrito já comeu. O cabrito já comeu. Mas não comeu. Daí que o PMO garante com que tudo é padronizado e sabe quem está a fazer o quê, quando que ele começou, quando que ele vai terminar. Isso é muito importante para a gestão de projetos. E depois, a penúltima importância, não é? Daquilo que é do PMO e seus benefícios, é que ele aumenta a eficiência e limita as falhas. Veja só, daí que eu disse que PMI acaba de ser um dos melhores. De acordo com PMI, empresas que têm equipe de PMO bem estabelecidas atingem suas metas, ok? Eles atingem suas metas 2,5 vezes mais frequentemente e desperdiçam 13 vezes menos dinheiro do que aqueles sem PMO. E um dos desafios de um PMO que nós enfrentamos normalmente nas organizações, primeiro, é a resistência organizacional. Isso é por falta de conhecimento. E a outra coisa é sendo visto como custo indireto. E não só. Quando encontrar uma maneira de demonstrar o valor do PMO, nós encontramos essas dificuldades. Mas olha só, o PMO aqui está muito claro. E eu estou de acordo. Quando nós olhamos para aquilo que é 80% daqueles que são as organizações com maior desempenho, eles não podem operar sem o PMO. E a última importância, que não a última porque para outros pode ter outras importâncias e também benefício, é a questão do alinhamento estratégico com os negócios. Na medida que o negócio é definido, a estratégia é definida, não é? Eles vão ser divididos em programas e projetos. E porque são divididos em programas e projetos, não é? Esses projetos, quando são geridos bem dentro do PMO, isso vai fazer com que a organização alcance os seus objetivos com menos erros possíveis. Isso realmente é crucial. A maneira mais direta de um PMO fornecer valor adicional é fornecer suporte estratégico. Resultados estratégicos requerem posicionamento estratégico. E PMO bem-sucedido tem assento na sua mesa ou na mesa executiva. Ou seja, os PMO, que são considerados muito importantes para as organizações, eles sentam com a comissão executiva, aconselham e recebem orientações. Eles conseguem dar o feedback sobre aquilo que é a estratégia organizacional. E no próximo slide, quando nós falamos sobre gestão de projetos para os executivos, nós vamos tentar aqui explicar como controlar a estratégia usando a metodologia de gestão de projetos. E então, para concluir, porque falta 4 minutos para terminar os 40 minutos, depois vamos entrar de novo para vocês fazerem as vossas questões. Para terminar, que é a conclusão. A experiência tem mostrado que ter um PMO é especialmente útil em situações onde, primeiro, você precisa gerir vários projetos.
quando você tem muitos projetos, entrega, cria um PMO. E eu digo isso que uma das coisas que eu faço, além da formação, que vai começar provavelmente nos próximos meses também, vamos retomar, não é? É dar consultoria para ver se a tua organização precisa PMO e que tipo de PMO que você precisa, não é? E também, você precisa PMO quando você precisa coordenar recursos que envolvem vários departamentos, várias direções, várias unidades de estrutura. Você vai precisar um PMO. Também, se você está precisando de informação confiável e atualizada e precisa tomar decisões rápidas, você precisa PMO, porque PMO ele faz ponto de situação, quer diária, quer semanal, quer mensal, e essa informação é disponível para a tomada de decisão. E também você vai precisar um PMO se seus projetos estão a acontecer em várias direções. Também pode ser integrado e possivelmente ter uma configuração internacional. Tipo, você tem uma organização internacional que tem várias direções de vários países. Você pode só ter um PMO em Angola. E esse PMO em Angola vai controlar todos os outros projetos a nível do mundo. E não só. Você precisa do PMO se você precisa desempenho dos projetos para tomar decisões rapidamente, porque você está a trabalhar em um ambiente dinâmico. Um ambiente dinâmico é um ambiente em que tudo muda rapidamente. E um gestor de projetos é tão dinâmico que ele vai poder se enquadrar de qualquer jeito para garantir o bem-sucedido do projeto. Também você vai precisar de um PMO se os teus requisitos de relatório estão a crescer constantemente, porque cada vez mais pessoas querem informação mais específicas. E o PMO normalmente tem informações específicas do projeto. E não só, se as despesas do projeto estão a se tornar um problema mais crítico, então você precisa ter um PMO para a tua organização. Não só, se você também, você precisa determinar as prioridades dos projetos e a contribuição estratégica e levar isso em consideração, você precisa, portanto, um PMO. Isso é muito importante, porque na medida que nós vamos gerir os projetos, vamos ver que eles vão alcançar os objetivos organizacionais. Então, as fontes dessa informação e o resto é o PwC, depois temos aí o Crawford e Project Management Leadership Group, depois temos o Visual Paradigm. Então, coloquei aqui, não, temos aqui Project Management Institute, claro. Então, eu vou interromper esta apresentação agora, porque falta já praticamente